Bem-vindos à rubrica A Jornada Delas, o espaço que dá voz ao futsal feminino. Estamos de volta para a segunda parte do Magazine RLC Desporto, como sempre, na rubrica A Jornada Delas. Temos connosco a Daniela Amado, que nos vai falar sobre os acontecimentos desta última jornada, a 12ª, que trouxe desenvolvimento, sobretudo na fase da despromoção, e aí há aqui uma pequena má notícia que a Daniela não vai gostar muito de dar, mas que, enfim, são as circunstâncias do próprio desporto. Mas vamos começar então pela fase de apuramento de campeão, onde, apesar do Benfica já ter sagrado campeão, ainda há coisinhas aí para se falar. Dani, como é que isto correu? Como é que correu esta 12ª jornada? Então, esta 12ª jornada começou mais uma vez com o Benfica a reforçar aquilo que tinha vindo a fazer ao longo de toda a época e a bater o Santa Luzia por 5-0. Acho que não há muito a dizer. Nós temos vindo a falar ao longo destas últimas semanas de toda a superioridade que se verifica relativamente à equipa benfiquista e, portanto, fazem mais uma vez um resultado seguro, sem margem para dúvidas. Depois, o Quinta dos Lombos recebeu em sua casa o Vermoim. É aqui um resultado que eu posso dizer que me surpreendeu um bocadinho. O Vermoim vence o Quinta dos Lombos por 5-3, tendo em conta que o Quinta dos Lombos acaba por já marcar também, acho que salvo erro, dois golos perto do fim, mas não foi suficiente para garantir qualquer ponto. A surpresa acaba por acontecer porque desde 2019, e também tendo em conta a forma como o campeonato está a disputar este ano, que o Vermoim não ganhava aos lombos. E um Vermoim que tem-se apresentado uns furos abaixo daquilo que seria esperado relativamente ao que tinha feito nas outras épocas. Mas pronto, acaba por fazer uma prestação segura, criou mais vezes perigo e, portanto, os lombos também não estavam a jogar com a guarda-redes que é tradicionalmente titular. Não sei até que ponto é que isso terá afetado o resultado, mas o Vermoim fez uma prestação segura e que também foi merecedora dos 3 pontos, sem dúvida alguma. O Nuno Álvares, também sem grandes margens para dúvidas, bate os Arneiros por 5-2. O Nuno Álvares que foi superior. E aqui dizer que o segundo lugar acaba por ser muito merecido, e aqui já vão com 7 pontos de vantagem relativamente ao Nova Semente, e não é por acaso. Jogadoras têm estado em grande plano e que, portanto, não têm deixado margem relativamente àquilo que têm feito como promoção esta época. Depois, aquele jogo que eu diria que aqueles que afirmaram que os Leões de Porto Salvo poderiam não estar a fazer uma boa campanha nesta segunda fase, deveriam ter visto, porque foi talvez dos melhores jogos que já vi o Leões de Porto Salvo fazer esta época. Acabam por perder 3-1 com o Nova Semente, mas chegaram a estar em vantagem. Mérito para a jogadora que consegue fazer o 1-0, também para a guarda-redes que jogou na primeira parte, aliás, uma das nossas entrevistadas de hoje, a Beatriz Santos, e que faz uma excelente partida, e que depois, infelizmente, na segunda parte, o Nova Semente acaba por conseguir marcar 2 golos também e faz a catapulta no resultado e acaba por vencer em casa, não é? Também aqui não esquecendo o fator casa, que acaba por ser importante. Relativamente às posições, acabam por não haver grandes alterações. Acho que aqui o campeão já está mais do que apurado, não é? E não há grandes margens para dúvidas. Mas pronto. Cátia Morgado, mais uma vez em grande plano, no Nuno Álvares. E que época que ela tem feito. A par da capitã também, Ana Pires, que voltou este fim de semana a marcar. Portanto, parabéns a todas as equipas que, apesar de já reconhecerem aquele que é o tetracampeão, continuam a batalhar para garantir pontos e a serem competitivas jogo após jogo. Acho que isto é importante para a promoção do futsal feminino e, portanto, sempre de parabenizar a atitude com que as atletas encaram cada partida. Ora, muito bem, temos depois a fase de manutenção, é essa sim que teve uma jornada decisiva, sobretudo no jogo que foi realizado na Escola Aristides de Jusamentos, portanto no jogo que envolveu o Povoense e o Golpilheira, num resultado muito pouco normal no futsal, 0-0,
mas que quase que, enfim, ainda não é uma descida matematicamente assegurada, mas quase que dito ao destino do Povoense, que é a segunda divisão nacional. Não é? Relata-me lá esta jornada então da fase de despromoção do Campeonato Nacional de Futsal Feminino. Bem, eu começo por dizer que até à data, fazendo as contas, já é matematicamente impossível que o Póvoa Futsal, o Venda da Luísa e o Lusitânia de Lourosa consigam manutenção. Como tu disseste, jogou-se este fim de semana uma partida que era decisiva, ou pelo menos assim era encarado, e que tornou as contas da manutenção muito difíceis para a equipa da Póvoa de Santa Iria, por esse resultado 0-0, acho que são duas equipas que foram muito bem estruturadas e cujas estratégias acabaram por ser muito interessantes e que lutaram muito para conseguir fazer o golo, mas lado a lado foram ambas muito esforçadas defensivamente para evitar as ofensivas de lado a lado, portanto um resultado que dificulta as contas para o Povoense, mas como tu dizes, ainda não é impossível e há 2 jogos a disputar e eu acredito que as atletas da Póvoa de Santa Iria os vão encarar olhos nos olhos, apesar de as contas não estarem mesmo favoráveis para a sua formação. Aqui dizer que o Desportivo de Chaves bateu o Póvoa Futsal por 3-0, também sem grandes surpresas, não é? E mais uma goleada ao Lusitânia de Lourosa, que tem sofrido mesmo muitos golos. Eu digo aqui que o Lusitânia de Lourosa em 12 jogos tem 84 golos sofridos, o que é muito, e sofreu este fim de semana mais 10 do Sporting, que assim confirma o primeiro lugar no momento. E o Venda da Luísa, que acaba por perder por 8-1 com as Águias de Santa Marta. Também sem grandes surpresas, o Águias de Santa Marta neste momento ocupa a segunda posição e portanto acredito que fosse um resultado também esperado. Apesar das contas difíceis, ainda há uma disputa possível entre o quinto e o quarto lugar, entre duas equipas que são muito competentes e que têm plantéis e equipas técnicas também elas muito interessantes e portanto é aguardar, mas pronto, o destino está ditado para o Póvoa Futsal, o Venda da Luísa e o Lusitânia de Lourosa. Relativamente ao resto, teremos de aguardar pelas próximas 2 jornadas. Sim, senhora, e até aqui, se calhar não sei se estás preparada para isso ou não, mas nós há bocado em off-record falámos um bocadinho sobre isto, que tinha a ver com a questão da convocatória da Seleção Nacional para o estágio que vai ter lugar agora no princípio de maio e que trouxe algumas novidades, 16 jogadoras, boas novidades. Achas que é boas novidades, uma aposta no rejuvenescimento, falta uma palavra, no rejuvenescimento da seleção, ou é o mais do mesmo? Não é, penso que não é. Não é o mais do mesmo, verdade seja dita, há novidades, acredito que há algumas delas forçadas pelos contingentes que temos todos atravessado no último ano e meio, mas aqui dizer que novidades boas, falar aqui principalmente do Nuno Alves, como eu disse há bocado, que se tem apresentado a um grande nível neste apuramento campeão e que acaba por ver 4 atletas, o nome de 4 atletas na convocatória, a Liana Alves, a Cátia Morgado, que é indiscutível, não é? Dizer que final de época que tem estado a fazer e é mais do que merecida a convocatória. A Maria Odete Rocha, que também já não é a primeira vez que é convocada, mas é sempre um rosto bom de se ver numa convocatória. E também a sua capitã Ana Pires, que acaba por ser uma novidade, mas que face ao estatuto de uma das melhores marcadoras ou seja, goleadoras do campeonato atualmente, é merecido e, portanto, também sem grande margem para dúvidas. Relativamente ao resto, dizer aqui que se nota a ausência da Pisco e da Carla Vanessa, 2 jogadoras também elas já muito batidas neste que é o mundo do futsal.
e também da Inês Fernandes, mas isso acredito que tenha os seus motivos para não estar presente na convocatória e que muita falta fará, mas outras atletas terão a oportunidade de brilhar neste estágio e acredito que o lugar de nenhuma das outras já conhecidas, os rostos conhecidos da nossa formação futsalística nacional fique com o seu lugar em perigo. Há lugar para todas e, portanto, é preciso deixar brilhar e é muito bom que sejam dadas estas oportunidades a jovens jogadoras e mesmo àquelas que não são jovens, mas que têm agora a oportunidade de brilharem ao serviço da Seleção Nacional. Neste que é só um estágio, mas que acredito que seja uma experiência muito valiosa para todas as atletas, quer aquelas que o fazem pela primeira vez, quer outras que já passaram muitas vezes pela experiência, tanto em estágios como já em jogos oficiais, mas que aprendem sempre um pouco e é jogar, que para quem gosta de bola e quem gosta de futsal, acho que é sempre um prazer honrar a camisola do país. Senhor, exatamente, até porque depois vão ter 2 jogos não com seleções, vão ter com clubes. Não tenho agora em ideia quais são, mas eu penso que um deles é com o Vermelho. Não quero mentir, mas penso que é por aí. E também só dar a presença da Cris, que volta assim à Seleção Nacional, uma açoriana, o que prova que muitas vezes a própria insularidade não é um obstáculo a que os sonhos se tornem realidade. Portanto, parabéns à Cris por ter regressado à Seleção dela, que já teve uma internalização num jogo feito na sua ilha, na Ilha Terceira, que certamente lhe marcará a sua memória para o resto da vida. E pronto. E quanto a nós, vamos então para a segunda parte desta segunda parte, que é um especial guarda-redes, e que vamos ter, supostamente iríamos ter 3 pequenas entrevistas, mas eu digo já aqui aos nossos ouvintes que não vai ser bem assim, vamos só ter 2. Isto porquê? Porque, ou melhor, primeiro apresentar as convidadas. A primeira é a Beatriz Santos, guarda-redes dos Leões de Porto Salvo, que vai falar um bocadinho sobre esta posição tão ingrata no futsal, que é ser guarda-redes, mas que pode ser também decisivo. E depois teremos uma treinadora de guarda-redes, que não é só treinadora de guarda-redes, é fantástica, Sara Almeida, muito conhecida no meio do futsal. Ela é treinadora com curso de nível 3, o EFA Pro, portanto, com grandes qualificações, que tem um mundo de aventuras dentro do futsal e que ela também nos vai falar um bocadinho. E depois, supostamente, iríamos ter a Márcia Assis, guarda-redes do Povoense, que já gravou, portanto podemos até ser sinceros com os nossos ouvintes, já gravou a entrevista, só que acontece que a entrevista da Márcia tem quase 30 minutos e eu e a Daniela decidimos, porque o conteúdo é de tal maneira importante e com coisas tão fortes e tão prementes neste tema que é o futsal feminino, que nós achamos que merece ter o destaque sozinha e, portanto, para a próxima semana iremos passar a entrevista na íntegra e recomendo vivamente. Daniela, uma grande conversa que tivemos com a Márcia. Aqui dizer 3 grandes conversas. A Márcia acabou por mencionar também pontos muito importantes ao longo da sua entrevista, que acabou por ser um bocadinho mais extensa. E por essa razão será passada para a semana, mas dizer que as convidadas foram escolhidas por alguma razão e porque têm todas as características que as tornam peculiares e têm feito grandes trabalhos, cada uma nas suas posições e nos clubes que têm representado e que, portanto, estamos muito satisfeitos com os resultados das entrevistas e agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes que estão desse lado e pedimos que fiquem connosco e às nossas convidadas que nos receberam de braços abertos e nos deram a conhecer um pouco de si e da sua posição. Exatamente. Portanto, vamos ficar com a Daniela e as suas convidadas, neste caso com a Beatriz Santos é a primeira, e depois a Sara Almeida. Quanto a mim, vamos nos ver e ouvir na próxima quarta-feira. Até lá, divirtam-se, tenham juízo, porque isto da pandemia ainda não passou, ao contrário do que a malta pensa que já anda aí toda maluca, mas isto ainda não passou. E pronto, ficamos então agora com a Dani, com a Bia e com a Sara. Até para a semana. Até para a semana, David. Magazine RLX Desporto. À conversa com... Então pronto, a primeira pergunta é como é que se deu a tua entrada no mundo do futsal e quando, neste caso? Então, quando, sinceramente, eu não me lembro de dizer o ano certo, mas sei que entrei por influência da minha melhor amiga,
porque foi quando eu vim de Braga para Lisboa, eu queria passar mais tempo com ela e ela estava no desporto escolar e eu decidi entrar com ela. E depois surgiu a oportunidade de nos tornarmos federadas pela Ramada e pronto, a partir daí começámos as duas uma carreira. Logo na baliza, não é? Para começar bem. E então, e esta época, tu estreaste no Campeonato Nacional, como é que tem sido isso para ti? Tem sido bastante especial porque, fora tudo, o campeonato em si, o ter integrado nesta equipa, neste plantel, acho que foi a melhor escolha que podia ter feito, porque no início confesso que estava bastante nervosa, sentia-me deslocada, porque de júnior passei a sénior e eu lembro-me de ser júnior, de estar no sofá, ou na altura podíamos ir até aos pavilhões ver os jogos, e olhava para as séniores e pensava, uau, e olhava para elas com uma grande admiração, e pensar que ia jogar contra aquelas equipas que eu sempre pensei desta forma era muito... deixava-me nervosa, mas elas acolheram-me de uma forma tão pura, tão genuína, que os nervos ficaram de lado e rapidamente voltei a sentir aquilo que eu sentia enquanto júnior, que é o estar à vontade entre os postos e fazer aquilo que me faz feliz. E tens feito bem, não é? Até à data. Ia-te perguntar, tu já disseste que começaste na Ramada enquanto federada, como é que foi para ti tu passares de um clube que não era tão teoricamente vencedor para depois um Sporting e o Benfica entretanto? Então, mais uma vez, eu entrei para a Ramada por influências da minha melhor amiga, da Inês, e na mesma altura fomos as duas convidadas para o Sporting e ficámos as duas muito chocadas, não estávamos mesmo nada à espera de passar de lá está, porque na altura a Ramada estava em último lugar e o Sporting era o justo vencedor. Nós tínhamos as duas uma grande admiração pela equipa das juvenis que o Sporting tinha, e pertencer ao plantel delas era um sonho. E foi, para mim, eu senti que foi um grande abre-olhos, porque até à data eu não levava tão a sério o futsal como quando entrei para o Sporting, e percebi que eu era realmente bastante ambiciosa, porque eu queria sempre mais e mais e mais e mais, e orgulhar cada vez mais o símbolo que eu carregava ao peito, porque Sporting é o meu clube de coração. Aproveita já para me dar seguimento para a próxima pergunta, para além do Braga, também é um deles. Como é que foi para ti tu jogares com o teu símbolo do clube de coração ao peito e conquistares títulos? Foi bastante marcante, porque para além do peso que o título tem em si, fomos também a primeira equipa feminina a representar o Sporting a sagrar-se campeã nacional, e lembro-me perfeitamente dessa época termos sido bastante criticadas pelo restante campeonato e achavam que não íamos conseguir e que o vencedor seria até o Benfica, mas nós conseguimos, por mérito nosso, pelo mérito de todo o trabalho da nossa equipa, seja jogadoras, seja equipa técnica, e pronto, acho que não há muito a dizer. Só quem esteve lá é que sabe. É uma coisa que não se explica, que se sente mesmo. Exatamente, e um belo campeonato que fizeram nessa altura. Agora a última pergunta, como isto já passou rápido de vez, ia-te perguntar então se te pudesses definir enquanto jogadora, neste caso guarda-redes, o que é que dirias acerca de ti? Como disse há bocado, talvez ambiciosa, porque eu mesmo, não só de época para época, mas dentro da própria época, de treino para treino, eu quero sempre mais e mais e mais. E posso até fazer um excelente jogo, mas eu vou sempre à procura dos meus erros, não é para me criticar, mas para perceber onde é que eu estou a falhar, para me tornar melhor para o próximo jogo, crescer. E acho que sim, que ambiciosa é uma palavra que me assenta bem.
Concordo, e olha, ia-te agradecer agora por teres aceito o convite. Passou num instante, vês, e correu bem, portanto, conseguiste à primeira. Obrigada. Magazine RLX Desporto. À conversa com. Eu começava por lhe perguntar quem é que é Sara Almeida e como é que começou o percurso no mundo do futsal e que, se fosse possível, que me explicasse um bocadinho também sobre o projeto da academia, se faz favor. Eu chamo-me Sara Almeida. Neste momento estou professora de educação física e treinadora de futsal nível 3. A minha vida é sempre ligada ao futsal, desde mesmo jovem como jogadora, primeiro como jogadora, só comecei a jogar aos 8 anos e depois fiz umas épocas em Viana, fiz 6 épocas no Porto também, fui bem. No Porto aprendi muito, porque a realidade do futsal do Porto em Viana é completamente diferente. E quis aprender mais, além de ter jogador, eu era boa jogadora, no sentido, não era excelente, mas era muito boa jogadora até. E até porque com a deficiência auditiva e tudo, ninguém iria imaginar que eu iria jogar com pessoas normal neste mundo, é um bocadinho assim. Mas tive esse sonho e quando tenho esse sonho, objetivo na minha vida, vou ter até ao fim. Depois terminei a minha carreira de jogadora devido a uma lesão. Na altura jogava na Escola Desportiva Cultural da Gondomar, no Porto. Fui vice-campeã nacional contra o Benfica. O Benfica neste ano foi campeão nacional. E depois no torneio dei cabo no joelho e tive que parar de jogar. E depois, a partir daí, comecei a dedicar mais à carreira de treinadora. Eu tive vários clubes e tudo. Estive ligada à formação, porque havia havia iniciados para cima. Depois surgiu, ou seja, treinei iniciados masculinos, juvenis masculinos, júnior masculino e feminino e sénior masculino e feminino. Este foi os escalões que eu já treinei até agora. Na altura que eu estava a treinar o Neiva, no juvenis, na altura era um juvenis masculino, surgiu um convite para ir para o Santa Luzia, para a equipa sénior nacional, que estava no nacional, feminino, e eu vi-me ali uma janela e aproveitei aquela janela, fui lá, saltei aquela janela. E fui como treinador guarda-redes. Ora, eu passei a maior parte da minha carreira como treinadora de campo e virei para ali para guarda-redes. Eu gostava muito de treinar tudo que era campo, que era guarda-redes, eu gostava, porque eu queria aprender muito e eu assimilava tudo que me ensinavam. Na baliza, só tenho que agradecer ao Pi, ao Filipe Monteiro, porque foi ele que me ensinou, deu-me aquela paixão a treinar guarda-redes, foi ele que me deu aquelas dicas todas e eu, a partir daí, comecei a evoluir cada vez mais com as opiniões, com desenhos e tudo. Atualmente é mais o Nuno Silva, que estava no elétrico, tenho falado mais com ele porque estou a tentar criar um objetivo que é criar exercícios de escalões de formações mais pequenos, que é o mais importante, é o que está a faltar muito aqui em Portugal. Muita conversa, muita partilha de informação, de conhecimentos a nível de formação, porque aqui a maior parte só fala séniores e tudo. E na altura que treinei as guarda-redes do Santa Luzia, foi criando uma academia, uma escolinha, tipo uma escolinha. E eu tive a oportunidade de integrar nesse projeto. Treinava de campo, mas treinava guarda-redes. E também foi criado um projeto de academia de guarda-redes de Viana do Castelo. Pronto, e depois a partir da minha vida foi sempre a criar academias e tudo. Atualmente estou no Tui Futsal, é uma equipa da Galícia, do Tui, uma equipa espanhola, que neste momento estou a treinar só sénior, mas convidaram-me para ser coordenadora de todos os escalões de formação. Também ajudaram-me a criar uma academia de guarda-redes, portanto tem lá o meu nome, também está incluído com uma parceria. E agora tenho uma academia, Futsal Sara Almeida, que é uma academia direcionada só para ações e formações. Tudo que é relacionado com conteúdos programáticos, relacionado com os treinadores, é esse o objetivo. Não é o objetivo de criar uma escolinha. Quem sabe poderá mais daqui para a frente criar uma escolinha. Mas eu acho que o primeiro objetivo é aproveitar essa pandemia, aprofundar os meus conhecimentos, ganhar um aprendizado disto tudo. Pronto, isto é um resumo grande.
Eu acho que já... Depois, Olha, a minha pergunta seguinte era exatamente essa. De onde é que surgiu o teu gosto por ser pela posição de guarda-redes e por dar treinos a essa posição, neste caso aos atletas? neste caso eu tenho que agradecer a ele, ao Pi mesmo, ele na altura estava a treinar módicos e o Tércio era o treinador da equipa sénior, portanto, conheci, dava bem com o Pi, já dava a chatear para ele me chatear a mim, então foi ali uma ligação, pronto, acabei por... O Pi ajudou no início, dava-me um conselho, o que é que tinha que fazer, o que é que tinha, o que é que tinha, e eu depois deu-me asas para eu aprofundar cada vez mais. A verdade é que tanto de campo, tanto de guarda-redes, estou bem. Há muitos guarda-redes então a procurar a Sara Almeida Academy, neste caso, então. Esta pandemia não deixou-me de investir em perguntar e tudo, mas, por exemplo, na academia do Tui Futsal, eles estão sempre a perguntar em espanhol, estão sempre constantemente a perguntar quando é que vamos voltar, quando é que vamos voltar, quando é que vamos treinar, quando é que tudo. Eu disse, nesse momento não dá. Porque em Espanha há clubes que estão a treinar com máscara e o meu clube não quer nesse momento, porque achamos que a máscara condiciona um bocadinho, ainda mais na rede que eu estou adepto, fervorosa, de intensidade. Portanto, porque eu procuro o sentido do jogo, que é o mais importante para mim. No global disto tudo, guarda-redes, é o sentido do jogo, é criar exercício para o sentido do jogo. E eu estou sempre a procurar identidade, quer qualquer calão, qualquer idade, estou sempre a procurar identidade. E depois com máscara não dá, é impossível. Já que também tens essa experiência enquanto treinadora de guarda-redes e não só, também de campo, e jogadora, neste caso, quais é que são as características que tu consideras que uma guarda-redes deve ter, que são essenciais? Acima de tudo, o companheirismo. Tem que haver uma relação muito boa entre guarda-redes, guarda-redes e treinadora, neste caso eu. Porque se não houver uma confiança, uma base de comunicação, nunca conseguiremos passar para o passo seguinte. Isto é que é mais importante. O segundo ponto é saber que o guarda-redes gosta de estar na posição do guarda-redes. Isto é mais importante, é ver qual é a paixão dele que tem ali. Como é que eu posso treinar o David, por exemplo, que ele não tem paixão, mas tem gosto pelo... Não tem paixão, mas tem queda para a baliza. É uma coisa diferente. Ter queda para a baliza e ter uma paixão é ter outra. Isso é como eu. Eu tenho uma paixão por futsal em geral, mas eu não posso dizer, olha, eu prefiro guarda-redes ou prefiro campo. Porque a minha paixão é mesmo única. É essa a minha característica e tudo. Depois, treinar guarda-redes é outra coisa também. Porque não, é da baliza que parte o jogo. E termina o jogo. Honesto, não é o jogo, é a jogada. É mais a jogada, não é o jogo, é mais a jogada. Sim, neste caso acaba sempre por ser diferente e pede características diferentes, mas uma união com toda a equipa, considero. E a pergunta seguinte acaba por ser mais no sentido geral, de te perguntar, de certeza que tens acompanhado também jogos não só portugueses como espanhóis, a nível, se calhar, de ibérico, acreditas que haverá uma evolução nos próximos anos do futsal feminino e uma maior consideração relativamente ao masculino, visto que ainda se evidenciam algumas desigualdades neste caso? Eu vou dar a minha opinião daquilo que eu vejo, daquilo que eu já tenho ouvido e tudo. Se eu fizer uma comparação aqui de Viana do Castelo e fora de Viana do Castelo, não posso garantir, porque o futebol de Viana do Castelo está a morrer. Não há uma aposta constante no futsal feminino. Neste momento há 4 equipas a competir e vai ser uma volta. Acho eu, uma volta ou 8, não tenho certeza. Em Espanha, na Galícia, neste caso, na Galícia onde eu estou, também há falta de jogadores, porque lá podem jogar futsal e futebol. Está a perceber? E depois não consegue. A maior parte que vai quer treinar futsal e futebol, mas quer ir para o jogo, quer ir para o futebol. Falta aquela paixão, não é? Acaba por ser. Aquela paixão. Eu não tiro no valor ao futebol, mas no futebol só ganha, o futebol ganha com o futsal. Porque tudo o que é trabalhado no futsal consegue melhorar ainda mais no futebol.
ok? E depois eu não costumava dizer, aí no Brasil, há escalões que chegam até aos 15 anos, mais ou menos, salvo erro. Mas até aos 15 anos, eles jogam futsal. Depois dos 15 anos para cima, é para o futebol ou para o futsal. Porque eles evoluem cada vez mais aí, porque o que aprender na técnica individual é a partir do futsal. Tudo o que é, por isso é que eu digo, o futebol ganha com o futsal, mas o futsal perde com o futebol. Sim, sim, concordo. Mas em termos de desigualdades relativamente ao masculino, acreditas que isso pode ser esbatido nos próximos anos, né? Epá, eu já passei por muita dificuldade. Eu fui uma das primeiras mulheres a treinar Timoneira. a segunda divisão nacional masculina e não tive problemas com os jogadores, tive problemas com a direção. Mas foi uma experiência muito gratificante, muito gratificante. Te senti na pele a discriminação. Eu quando entro num campo não tenho isto. Eu quando entro num campo é para trabalhar, é ponto final. Não quero saber que eu tenho problemas, que não tenho por aqui, é para trabalhar. Fora, se quiser conversar comigo, saber-me aquela distância, estão à vontade. Mas dentro do campo, eu estou para treinar, estou para trabalhar. Eu não vou andar ali e tudo, porque eu nem tipo senti alguma discriminação. Epá, provavelmente posso ter tido, mas eu não a senti, porque não me apercebi. Porque a minha, é como eu digo, o meu foco, quer no treino guarda-rede, quer no treino de campo, é treinar. É diferente. Agora, Olha, eram estas só as nossas. agora, Eram estas as 5. Diz, desculpa. se há igualdade e tudo, depende do local, do sítio onde estiveram. Se em Lisboa, provavelmente é capaz de dizer que não há igualdade, se calhar. Mas tu dizer que em Viana do Castelo ou Braga que não há igualdade, eu diria que não. Depende dos sítios. Na Galita, aliás, no clube onde eu estou, depende das zonas e também das próprias. Eram estas as nossas 5 perguntinhas. Eu vou agradecer-te por teres aceito o nosso convite e também por seres um exemplo que pode-se acreditar nos nossos sonhos e segui-los, e portanto, obrigada. E que ainda haja muito sucesso na academia, assim como no resto da tua vida profissional. Obrigada. Obrigada. Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras, pelas 22h30, na sua Rádio Lisboa.